Mas queridos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração de estar compartilhando com vocês essa noite, eu confesso para vocês, eu estava até falando com o pastor Lucinho, né, que nós que somos pastores locais de uma igreja local, haja pregação para a gente pregar, aleluia. Toda semana a gente prega, eu pelo menos toda terça prego, e aí tem domingo que eu prego também. Sério, irmão, só no meu canal do YouTube tem umas 100 pregações só na Lagoinha Alphaville. E aí a gente fica direto: Senhor, manda palavra nova, porque a gente não gosta de repetir a mensagem, né? E eu confesso que quando eu soube que eu ia estar ministrando nesse domingo à noite, eu pedi ao Senhor uma palavra, orei para que Ele falasse comigo, e só ontem foi que no voo, indo pregar em Natal, eu comecei a ser ministrado de maneira muito forte, pela história de um jovem da Bíblia, e esse jovem ficou famoso por conta de uma queda que ele sofreu na hora de um culto. Diga misericórdia. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas sempre que a gente lê e a gente aprende a primeira vez, tem contato com essa história, eu confesso que da primeira vez eu até meio que achei um divertido constrangedor. Como é que esse rapaz, cujo nome era Eutico, ele estava num culto, e nesse culto ele se tornou tão desinteressado pela palavra, a nível de que ele dormiu durante a pregação. Diga misericórdia. E o problema de dormir é tanto que eu não quero amaldiçoar ninguém, está repreendido, mas eu poderia muito bem dizer: cuidado para você que cochila no culto, porque você pode morrer. Mas eu não quero fazer isso. Mas foi o que aconteceu com Eutico, né? Já fazendo. Mas a Bíblia diz, irmão, e isso traz muitos aprendizados para a nossa vida, porque eu lembro como se fosse hoje, que quando eu me converti aos 15 anos de idade, quando eu comecei a ir para cultos jovens, uma das primeiras reflexões que mais me deu temor, que mais me trouxe reflexão, foi quando um pregador foi na congregação que eu fazia parte lá em Fortaleza, e ele pregando acerca, né, do perigo de você tentar viver uma vida dupla, do perigo de você tentar viver uma vida neutra, do perigo de você tentar viver uma vida em cima de um muro. Ele contou uma reflexão muito famosa na internet, que diz que certa feita um rapaz estava em cima de um muro, e de cima desse muro ele via de um lado Satanás e os seus anjos, e do outro lado ele via Jesus e os seus anjos. E aquele rapaz no muro, em cima daquele muro, ele percebia que os anjos de Deus e Jesus ficavam chamando ele para descer do muro, mas os demônios estavam de boa comendo o churrasco deles. Os demônios nem se gastavam a sua força para tentar tirá-lo de lá. E ele, que na cabeça dele estava em um lugar de divisão, na cabeça dele, ele nem era de Satanás, nem era de Jesus, ele ainda estava em um lugar neutro, ficou curioso, e virou para os demônios e disse: vem cá, por que Jesus está querendo me tirar de cima desse muro, e vocês não estão querendo me tirar? E ali Satanás soltou uma gargalhada e disse: sabe por quê? Porque esse muro já faz parte do nosso território. Porque para nós, os demônios disseram para esse rapaz: se você está em cima do muro, para nós já ficamos felizes com você. Ou seja, hoje Deus nos trouxe a esse lugar para trazer uma palavra e uma ordem imperativa para a vida espiritual de cada um que está aqui. E a palavra de Deus para você esse ano, e a palavra de Deus para você essa noite é: desça do muro. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: desça do muro. Olha para outra pessoa que você desprezou e fala para ela também: desça do muro. Aí talvez você fale: não, pastor Samuel, eu não estou em cima de muro nenhum não, eu estou na igreja, eu já estou no culto, eu estou ouvindo a pregação. Como é que você tem a petulância de dizer que eu estou em muro? Eu estou no culto da Lagoinha Alphaville. Ô vantagem, como diz no Ceará. Porque a Bíblia diz que Eutico também estava. Ele estava no cenáculo enquanto Paulo pregava, mas mesmo estando no lugar certo, ele estava da forma errada, assistindo o culto em um lugar perigoso, o que fez com que ele adormecesse, caísse e morresse. Ou seja, Deus trouxe a mim e a você aqui hoje para dizer que não existe neutralidade na sua vida cristã.
Não existe um lugar de descanso na sua vida cristã. Ou você está posicionado diante de Deus, ou você está na inércia, sendo embalado por Satanás, e na hora certa ele vai te derrubar desse lugar e te matar. Então tenha muito cuidado essa noite, para que você possa entender na sua vida de uma vez por todas, que você não pode se expor a determinados riscos. Sabe, irmão, o problema de quem vive em cima do muro, e isso é muito lamentável. Está aqui o pastor Cleitinho, que é pastor dos jovens. Cadê o Rocket que está aqui? Está aqui essa juventude que tem aprendido da palavra. E uma das pregações mais recorrentes que a gente sempre vai pregar para a juventude é: jovens, não fiquem em cima do muro, não sirvam a dois senhores. Por quê? Porque infelizmente, irmão, quem fica nesse lugar, quem fica nessa janela, quem fica nesse muro, está correndo muito mais riscos do que imagina. Eu costumo chamar essa turma que frequenta a igreja, que gosta de ouvir louvor, que se sente bem no culto de domingo, dos quase crentes. Quem são os quase crentes, pastor Samuel? São aqueles que quando Jesus voltar, quase que eles subiam. Ou seja, olha que desperdício. Você ouviu a palavra, você estava no lugar certo, você tinha familiares cristãos, você era evangelizado, você esteve em uma janela assistindo um culto com ninguém mais, ninguém menos do que Paulo pregando, e ainda assim você não se atentou, não se comprometeu e acabou sofrendo uma queda fatal. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 20, e eu quero ler com vocês essa passagem. E olha o que aqui diz a palavra acerca desse acontecimento. Atos capítulo de número 20, a partir do versículo 7. Livro de Atos capítulo de número 20, a partir do versículo 7, que diz assim a palavra de Deus: e no primeiro dia da semana, ou seja, era um culto de domingo, reunimos-nos para partir o pão. Ainda era um culto de santa ceia. Então Paulo falou ao povo: pretendo partir no dia seguinte. Por isso continuou falando até a meia-noite. Tem que respeitar esse culto que virou vigília. Inclusive depois a gente vai ver que Paulo pregou até de manhã. Se eu me inspirar aqui hoje, esse culto acaba 11 horas. Mas olha o que é que a Bíblia diz: que Paulo pregou e falou até meia-noite. E a Bíblia faz questão de dizer que havia muitas candeias no piso superior, onde todos estavam reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, e quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Sabe, irmão, esse culto aqui de Atos capítulo 20 é sem dúvida nenhuma um dos cultos mais famosos da Bíblia Sagrada, porque foi um culto que aconteceu muita coisa. Foi um culto que não apenas a presença de Deus veio, foi um culto em que não apenas as pessoas tiveram o privilégio de ouvir uma longa pregação de ninguém mais, ninguém menos do que Paulo, mas também foi o culto em que um jovem chamado Eutico, que estava assentado em uma janela, é tomado por um profundo sono e cai. E quando todo mundo está desesperado, porque irmão, imagina uma pessoa morrer durante um culto. Foi aquela confusão até que Paulo rapidamente, cheio da unção e da autoridade de Deus, foi até onde o corpo do menino estava. E eu amo que a Bíblia diz que ele não curou, na verdade ele não ressuscitou o menino tocando em sua cabeça, mas a Bíblia diz que ele o abraçou, e aquele abraço de graça restauradora operou um milagre e trouxe o menino de volta à vida.
Ou seja, um culto que por si só já era poderoso, ainda terminou com ressurreição. Glória a Deus por isso. Porém, quando eu estava meditando nessa história, é claro que o Espírito Santo, ele falou comigo de maneira muito pontual, acerca do perigo de nós ficarmos em uma janela, ou em cima de um muro. E eu sei, irmão, que muitas vezes a gente vem para um culto, principalmente de domingo, sempre com aquele desejo de ouvir uma palavra que nos motive, ouvir uma palavra que nos encoraje, ouvir uma palavra que profetize bênção sobre a nossa vida. Mas uma palavra como essa, de reflexão e de alerta, é para trazer livramento para as nossas vidas. Quem sabe tem pessoas que estão aqui hoje no meio dessa multidão, e você está tendo um relacionamento com Deus de cima de uma janela, e isso é perigoso demais, porque Jesus não te chamou para ser apenas um seguidor dele. Jesus não te chamou apenas para vir para o culto, ouvir uma pregação. Jesus não te chamou apenas para você ouvir louvores. Jesus te chamou para você viver uma vida de aliança e de relacionamento e de compromisso com ele. Quando nós falamos sobre essa janela, quando nós falamos sobre esse muro, nós precisamos entender, irmão, que janela é um lugar de observação. Só que o que eu diria, e eu dividi essa palavra em apenas 3 pontos, para dizer para você, que o perigo de você, cristão, viver a sua vida espiritual, ou viver a sua vida humana, nesse lugar de uma janela na qual você assiste as coisas acontecerem, é um grande perigo para a tua vida espiritual. Por quê? Porque janela é lugar de distração. E se tem uma coisa que eu e você precisamos entender, é que o inimigo, irmão, quando ele quer nos derrubar, quando ele quer nos afastar de Deus, quando ele quer nos esfriar, ele nunca faz isso da noite para o dia, não. Ele faz com calma, ele faz com paciência, para que a gente nem perceba que nós estamos definhando na nossa vida espiritual. E isso é para todas as áreas, é para todas as idades. Sabe, irmão, quando a Bíblia fala sobre essa janela, eu sei que o sentido dessa pregação e esse acontecimento do capítulo 20 de Atos foi algo literal. A janela era literal, o culto foi literal, a queda foi literal, a morte foi literal. Mas hoje eu quero trazer um sentido espiritual para isso, que mais do que apenas uma janela literal, você tem que vigiar com as janelas espirituais, das quais você está observando coisas que não era para você observar. Muito cuidado para onde você está colocando os seus olhos. Muito cuidado com aquilo que está ocupando a tua atenção. Sabe, quando nós falamos sobre distração, eu me lembro que teve um colégio que eu estudei quando eu era mais novo, e esse colégio, ele era um colégio de bairro, era um colégio menor, então ele tinha uma janela que dava para a rua. Ô tribulação, é um colégio com a janela para a rua. Nenhum jovem presta atenção na aula. Por quê? Porque Satanás passa a aula toda falando: olha, o dia de sol que tu está perdendo sentado nessa cadeira assistindo essa aula. E o demônio o tempo todo falando assim: mata essa aula, falta essa aula, vai curtir lá fora. Se não tem janela, não tem esse pensamento. Mas se a janela está lá, querendo ou não, toda vez que você olhar para a janela, você vai observar as possibilidades. Mas deixa eu te dizer, eu declaro sobre a sua vida essa noite, que na tua vida não tem plano B, não tem plano C, não tem plano D. A sua vida não é uma vida de possibilidades, não é uma vida de opções. Você nasceu para servir a Deus, Ele é o teu plano A, e Ele é o plano que vai dar certo. Você não vai fugir da presença do Senhor, você não vai servir a 2 senhores. O seu destino é Deus. Você não vai ficar numa janela pensando nas possibilidades que você poderia estar. Eu sei que aqui na igreja tem muitos novos convertidos, pessoas que estão aqui no culto, que sentem a sede e a fome por Deus, mas que ainda não abriram mão de algumas amizades carnais. E o que são amizades carnais, pastor Samuel? Amizades carnais que a gente evita cortar, são janelas de possibilidades, que sempre vão apontar para tentações das quais nós precisamos fugir. Quem é casado aqui, diga: Jesus me ajuda. Se você é casado, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se você é um homem casado, se você é uma mulher casada,
mas no intervalo do almoço do seu trabalho, você senta com amigos mundanos para ouvir assuntos carnais e ficar sorrindo de aventuras extraconjugais desses seus amigos, você pode até achar que isso é uma bobagem, que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas assim como a fé vem pelo ouvir, o pecado também vem pelo ouvir e o ver. Sabe, irmão, uma esposa ali que concordou, aplaudiu. Espero que o marido dela esteja do lado dela. Eu vou até virar para poder não trazer nenhum constrangimento. Aleluia. Mas essa por quê, irmão? Porque toda janela apresenta uma possibilidade, toda janela apresenta uma distração, uma tentação. E, irmão, eu digo por conhecimento de causa, nesses anos que eu caminho com Deus, todo dia que você permanece firme com Jesus é uma vitória. Eu não sei se você sabe disso. Tem gente que serve a Deus aqui há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e deixa eu te dizer, quanto mais tempo você serve ao Senhor, mais glorifica a Deus, porque todo dia é um livramento que Deus te dá de cair, todo dia é um livramento que Deus te dá de se afastar, e nós não podemos adormecer e anestesiar na nossa vigilância. Por quê? Porque o inimigo é sujo, meu irmão. Sabe, quando eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, eu já estava na igreja há alguns anos, já pregava a palavra de Deus, e como todo jovem, às vezes os hormônios davam uma aumentada no mês, e quando dava aquela aumentada, eu me sentia mais tendencioso para as coisas do mundo, para os desejos carnais, e aí, às vezes isso coincidia com uma semana que eu não estava bem espiritualmente, diga misericórdia, era o ambiente perfeito para Satanás me derrubar. Só que o que acontece? Tem algumas coisas na nossa vida que a gente acha que é bobagem, mas são janelas pequenas, que muitas vezes podem te levar para quedas fatais. Deixa eu falar uma frase que eu quero que você guarde para a vida toda. Muito cuidado, porque pequenas concessões abrem porta para grandes invasões. Pequenas concessões. Hoje você vai deixando isso acontecer, amanhã aquilo. Quando você menos percebe, você já está enrolado da cabeça aos pés. Diga, fala Deus. Essa pregação não é fácil de pregar, então quem for crente de verdade me ajude intercedendo, porque o peso da reflexão é forte. Deixa eu te dizer, meu irmão, estava lá foi na época que eu comecei a ir para academia, e quando eu ia para academia, eu colocava o fone para poder treinar, e eu tenho alguns amigos que cantam músicas seculares, e eu, uma época, caí na fraqueza, lá vai eu me expor, estou nem aí, caí numa fraqueza, de que um amigo tinha me mandado uma música dele, que ele estava lançando na época, e eu fui ouvir só por ouvir. Quando eu menos espero, pense numa melodia boa, eu lá treinando, e ninguém nem sonhava o que eu estava ouvindo, e eu aqui treinando, e falou só assim, ó. Aí o que acontece? Na primeira vez que eu ouvi a música, o Espírito Santo já se ofendeu dentro de mim. E na hora o Espírito Santo falou para mim, eu não quero que você ouça essa música não te faz bem. E eu falei, Senhor, mas é só uma música, é só uma musiquinha, isso é religiosidade. Eu sei que já está todo mundo curioso para saber qual era a música, e eu vou dizer, a música, eu solteiro na época, claro, fique bem claro isso, lutando para viver em santidade, uma luta para ser santo, porque eu nunca fui feio, sempre fui um rapaz bonito, então muitas tentações, eu estou brincando, mas é verdade, e aí, eu me esforçando para poder fugir do pecado, para poder fugir das tentações, para fugir do tal do fica, do tal do beijo na boca sem compromisso, do namoro sem futuro, quando do nada, o Satanás coloca na minha vida, uma música aparentemente inofensiva, mas que o refrão dizia, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo.
Eu sei que a maioria dos crentes aqui nunca ouviram essa canção na vida, glória a Deus por isso. Mas aqueles que tiveram as suas voltinhas no Egito, certamente já ouviram. E o que é que acontece? Aquela música que parecia algo inofensivo, e que eu gostava mais por conta da melodia do que por conta da letra, estava começando a entrar na minha mente e sugerir possibilidades. Porque quando eu menos percebi, eu, Samuel, pregador da palavra de Deus, estava me dando o direito de refletir sobre essa mensagem maligna. Que eu era 99% crente, 99% anjo, mas não custava nada 1%zinho de pecado. Diga misericórdia. E aí o Espírito Santo me confrontou. Eu comecei a ver que eu estava ficando fraco espiritualmente, que tentações estavam começando a crescer diante dos meus olhos. E na hora eu identifiquei que era aquele rápido momento na academia, que estava sendo uma brecha para o diabo colocar algo na minha mente. E é por isso que hoje eu estou aqui como profeta de Deus, para denunciar e para te dizer: tem rodas que não te cabem, tem conversas que você não pode participar, tem músicas que você não pode ouvir, tem situações que você não pode se permitir, porque aquilo que você está colocando para dentro da sua mente está gerando possibilidades dentro de você. Cuidado com o que você alimenta. Ah, mas é um sertanejozinho. O problema é a letra. Hoje em dia, irmão, as músicas, que é uma das maiores ferramentas que o diabo usa para doutrinar a geração, as músicas normalizam coisas e fazem você achar coisas absurdas normais. Então é por isso que hoje eu estou aqui te alertando e te dizendo que você precisa vigiar com tudo aquilo que é janela para te fazer cair, tudo aquilo que é janela para te derrubar. Eu sinto no meu espírito claramente que essa noite é noite de livramento de morte espiritual. Essa noite é noite de Deus interceptar pessoas. O diabo pensava que ele ia te derrubar, mas depois desse culto ele não vai mais, porque o Senhor vai te despertar aqui hoje. Você vai sair desse muro, você vai sair dessa janela. Sabe, queridos, quando a palavra de Deus fala que Eutico decidiu assistir o culto naquela janela, a gente percebe muitas coisas, e uma das principais é que janela não era lugar de assistir culto, era para ele estar dentro do auditório, sabe? Se tem uma coisa que eu nunca vou me conformar, se tem uma coisa que eu nunca vou me conformar, é com pessoas que vêm para a igreja e quando é na hora da oferta ou da palavra, vai passear no meio do auditório, vai dar uma volta no banheiro, dá uma sede terrível. Sabe por quê? Porque se você veio para o culto, foi para ser confrontado com a palavra. Se você veio para o culto, foi para receber até o último toque daquilo que vai ser dito aqui nesse lugar. Você não vem para ouvir aquilo que você quer ouvir, você vem para ser confrontado, para ser transformado, para ser desafiado, para ser afiado, para receber livramentos de Deus. Então você não pode se distrair. Quando o inimigo não conseguir te destruir, ele vai tentar te distrair. E se ele te distrai, meu irmão, ele coloca muita coisa em perigo na sua vida. A Bíblia diz que a janela na qual Eutico estava gerou para ele, de fato, uma queda e uma morte literal. Mas quando eu estava meditando sobre janela, olha que interessante, em uma rápida pesquisa, outra janela aparece na Bíblia. Sabe onde é que essa janela está? Em 2 Samuel, capítulo de número 11, versículos 1 e 2, que conta a história do maior rei de todos os tempos, do homem segundo o coração de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um adorador por excelência. E o capítulo 11 de 2 Samuel vai trazer um dos momentos mais trágicos da vida do rei Davi. E olha o que a Bíblia diz: e na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém.
Olha o perigo da desocupação. Crente desocupado é presa fácil nas mãos do diabo. Esse ano eu declaro que vai ser o ano que você vai ficar mais ocupado na sua vida, em nome de Jesus. A única coisa que você vai fazer quando você estiver sem uma ocupação é que você vai estar tão cansado que você vai para casa descansar e dormir. A Bíblia diz que Davi, em vez dele ir para a batalha, ele ficou passeando no palácio. Até que a Bíblia diz que uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Nessa versão fala terraço, mas tem algumas versões bíblicas que falam que Davi olhou pela janela. E ao olhar pela janela, ele viu uma moça muito bonita se banhando. E qual era essa moça? A famosa Betseba, destruidora de lares e famílias. Que na verdade a culpa não foi nem dela, a culpa foi principalmente de Davi, porque daquela janela ele observou, e quando ele observou, ele desejou. E o desejo pelo pecado, irmão, a fé vem pelo ouvir, mas o desejo pelo pecado vem pelos olhos. Então é por isso que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos todos os dias. Isso é algo que eu sempre falo, tem até uma pregação que eu já preguei aqui, sobre as portas da alma. E eu contei uma situação constrangedora que eu passei em Fortaleza, quando eu tinha um programa de rádio. E nesse programa de rádio eu inventava de ouvir e de atender algumas pessoas ao vivo. E um dia uma senhora entrou no ar comigo e eu falei: paz do Senhor para você que está na videira, que o nome do programa era Estou na Videira. E aí eu atendi alguns ouvintes, e ela: oi pastor Samuel, paz do Senhor. Eu falei: diga minha irmã, o que é que você quer compartilhar conosco? Ela: pastor, eu queria que você orasse por mim, porque o diabo está entrando nos meus sonhos. E aí eu fiquei curioso e falei: como, irmã, que o diabo está entrando nos seus sonhos? Não pastor, é porque assim, eu estou tendo muitos sonhos imorais, muitos sonhos pesados. Aí era 2 da tarde o programa, igreja. Eu já comecei a ficar nervoso e dar sinal para o rapaz da mesa de som para cortar a ligação dela. Eu falei: amigo, fica ligado. E ela continuou. Eu falei: mas irmão, não entendi. E ela falou: pois é pastor, essa noite por exemplo, eu sonhei com 2 homens que não eram meu marido me agarrando. Aí eu falei: o sangue de Jesus tem poder. E eu doido para desligar o telefone no ar. Ao vivo é um perigo. E aí ela continuou falando: pois foi, o diabo é sujo pastor, meu Deus, o diabo. E a mulher, cada 5 palavras que ela falava, 4 era o diabo. E aí foi quando eu já ia desligar o telefone, porque foi constrangedor. E aí o Espírito Santo falou para mim: Samuel, pergunta para ela o que é que ela anda assistindo antes de dormir. Aí eu: Senhor, eu estou com medo da resposta. Nós estamos ao vivo, a rádio é para toda a cidade. E aí eu resolvi perguntar, e glória a Deus que eu perguntei, porque aquilo foi aprendizado que eu uso em vários cultos até hoje. Ela falou assim, eu disse, né, irmã, o Espírito Santo está me mandando lhe fazer uma pergunta, posso? Aí ela: pode. E eu falei: por acaso, o que é que a senhora anda assistindo antes de dormir? Aí 1 minuto de silêncio. Aí ela: meu Deus. Sabe aquele meu Deus já se acusando? E ela falou assim: meu Deus pastor, é verdade, eu estou assistindo uma novelazinha. Eu falei: sério irmã, como é uma novela? Aí ela: Verdades Secretas. Quem riu é porque conhece, né? É porque quem sabe, né, assistiu. Enfim, que era uma novela extremamente pornográfica, que passava na TV aberta. Aí a irmã assistia a novela, ia dormir, as cenas que ela via na novela vinham persegui-la pela madrugada, e ela ainda colocava a culpa no diabo, porque é muito mais confortável colocar a culpa no diabo do que nas suas próprias escolhas. Mas hoje Deus te trouxe a esse culto para te dizer: não culpe o diabo pelas imagens que ele coloca diante de você, porque você está permanecendo em uma janela que Deus não quer que você esteja. O diabo não vai parar de ser diabo, o pecado não vai parar de ser pecado, as tentações nunca vão encerrar. A missão é minha e a escolha é sua, de descer do muro e
sair dessa janela. A culpa não é da TV, a culpa não é da internet, a culpa não é dos seus amigos, a culpa é sua, que se permite ser alimentado por coisas que não te edificam, por coisas que não fazem bem. Irmão, o meio e o ambiente no qual nós estamos, eles nos exercem influência muito mais do que a gente imagina. Pare de andar com pessoas carnais, pare de andar com pessoas desanimadas, pare de andar com pessoas que só te contagiam com coisas ruins. Quando a gente está mal, a gente tem que procurar ambientes, lugares, pessoas que nos levantem. Sabe por quê? Porque se você fica nessa janela, assim como Davi, mais dia menos dia, vai aparecer uma tentação irresistível. E em um momento de fraqueza, você vai acabar cedendo. E deixa eu te dizer, essa palavra não é para quem faltou não, essa palavra é para todos nós. Eu sou o primeiro que recebo essa pregação, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Essa palavra é para todos nós. Samuel, mas eu já tenho 20 anos de crente, eu já tenho domínio sobre as minhas emoções, eu tenho domínio sobre a minha carne. Esse é o caminho da queda, porque a Bíblia diz: e diante da exaltação, meu irmão, vem a queda. Eu não sei se você concorda comigo, mas a cada dia que passa, mais a gente tem sido abalado com pecados, e a gente é muito rápido de apontar o nosso dedo e falar: meu Deus, como é que o fulano fez isso? Deixa eu te dizer, do mesmo jeito que o fulano fez, você também pode fazer. É por isso que a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos de novo. Eu não estou dizendo que é para você concordar ou passar a mão com o pecado de ninguém, mas eu estou dizendo é que quando alguém cair, não é para você celebrar, não é para você apontar, não é para você sorrir, não é para você divulgar, é para o temor no seu coração aumentar, e você lembrar do versículo que diz que aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Todas as vezes que eu volto para minha cidade em Fortaleza para pregar, que as pessoas se reúnem para ouvir testemunhos, para ouvir coisas, e elas falam: meu Deus, Samuel, agora que você mora em São Paulo, que a gente assiste os cultos, que a gente vê o que Deus tem feito na sua vida, a gente celebra tanto, e as pessoas sempre esperam que eu chegue em Fortaleza contando testemunhos de grandezas, de vitórias, de números, de resultados, de multidões. Mas sabe o que é que eu sempre falo? Meu aniversário, então, esse é meu discurso sempre. Eu falo: gente, sabe qual é o meu maior presente? Sabe qual é a minha maior vitória todos os anos? Não é a quantidade de pessoas para onde eu prego, não é influência, não é sucesso aos olhos do homem. Para mim, a minha maior vitória é permanecer de pé na presença do Senhor Jesus. É não me afastar da presença do Senhor, é não me perder do meu propósito, é não deixar o ego, a carne me anestesiar. Porque eu e você precisamos ter esse entendimento, que sabe quando é que nós vamos parar de vigiar, meu irmão? Sabe quando é que nós vamos poder relaxar na nossa vida espiritual? Quando o nosso corpo estiver dentro de um caixão, estiver acontecendo o nosso enterro, e a nossa família cantando lá ao redor da gente: se as águas do mar da vida, música de enterro, quiserem, acho que é música de enterro católico, eu fui muitos anos católico, né? Segura na mão de Deus e vai além do rio azul. Aquelas músicas de quando o povo morre de enterro. Deixa eu te dizer, a única hora que você pode parar de vigiar é quando você morrer. Enquanto você estiver aqui nessa terra, orai e vigiai em todo o tempo. Samuel, como é que eu evito riscos maiores? Saindo da janela e descendo do muro. Sabe por quê? Porque o problema, irmão, que aconteceu com Eutico foi que, além de ele estar no lugar errado, a Bíblia diz que de repente
ele foi tomado por um terrível sono, e foi justamente esse sono que fez com que ele caísse de lá. E esse sono nada mais é do que o sono da frieza, o sono do cansaço, o sono da apatia, o sono do desânimo, o sono da indiferença espiritual. E é por isso que essa palavra de Eutico, irmãos, ela se torna tão reflexiva para nós. E esse culto de domingo realmente é um culto não para a gente pular e sapatear na palavra, mas a gente refletir e entender que vida espiritual não é emoção, não é sentimento, é disciplina, é vigilância. Eu aprendi algo com o nosso pastor André Valadão há 12 anos atrás. Há 12, 11 anos atrás, o pastor André Valadão foi pregar em Fortaleza, em um culto para homens, e ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci na vida. Ele pregando para os homens, ele lançou essa braba. Ele virou e disse: o seu limite é andar longe dos seus limites. Mas sabe qual é o problema de uma geração que vive em cima do muro? Essa geração não está buscando renunciar, não está buscando se encher do Espírito Santo. Essa geração é aquela que fica brigando e discutindo em debates sobre bebida alcoólica, dizendo: a Bíblia não diz que não é para beber, a Bíblia diz que não é para se embriagar. Ou seja, as pessoas estão em todo tempo querendo avançar no pecado, para poder saber até onde elas podem ir. E sabe o que é isso? É janela. Sabe o que é isso? É muro. Sabe o que é isso? É negociação com a sua carne. O seu limite é andar longe dos seus limites. Se eu fosse você, eu não sentava em uma mesa com bebida alcoólica, porque o que você pensa que você domina, amanhã pode te dominar e destruir a tua família. Fuja dessa janela, desça desse muro que Deus está querendo te livrar. Sabe, irmão, esse sono e essa apatia que a Bíblia diz que Eutico sentiu, foi o mesmo sono que Sansão teve no colo de Dalila. Ele adormeceu no colo errado, e quando ele dormiu, a própria esposa, que era uma ferramenta de queda espiritual, cortou os seus cabelos, e ele perdeu a sua aliança com o Espírito Santo. Hoje Deus te trouxe a esse culto para trazer para você esse entendimento, que existem lugares que não são para você, existem ambientes que Deus não quer que você permaneça. E a palavra para a sua vida hoje é: desça desse muro. Hoje é dia de você tomar um posicionamento, hoje é dia de você fugir. Sabe, irmão, tem crente que brinca de ser crente, mas Deus não brinca de ser Deus, e o diabo não brinca de ser diabo. Nós precisamos vigiar a todo instante, sabe? Todas as semanas, eu converso com pessoas que estão buscando restauração de uma queda extraconjugal, de um pecado de adultério. E está aqui todos os pastores para testemunhar que nenhum adultério, que nenhuma traição nasce em uma noite. Nunca. Não, a pessoa estava fraca, aí ela foi ali comprar uma pipoca, aí do nada na fila da pipoca, eu estou aqui na fila da pipoca, a moça piscou, eles saíram e foram para um hotel. Deixa eu te dizer, nunca é assim. O inimigo primeiro, ele coloca uma janela diante de você, e ele começa a atrair a tua atenção, e ele começa a sugerir a você, e ele começa a dizer: por que não? Você merece. Olha como o teu casamento está ruim. E o inimigo começa a trazer sugestões, e isso é em todas as áreas da nossa vida. Às vezes começa com uma mensagem num direct, numa atitude que você não vigia. Sabe, irmão, a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pequenas pedras. E é por isso que a palavra de Eutico serve para poder nos despertar e dizer para cada um de nós que hoje é dia de nós sairmos dessa janela, de nós levantarmos desse muro e de nós nos aproximarmos da presença do Espírito Santo, nós nos atentarmos para a palavra de Deus e buscarmos o Espírito Santo com todas as nossas forças.
A Bíblia diz que quando Eutico dorme, por conta daquela apatia que ele estava com a palavra, a Bíblia diz, meu irmão, que ele está lá cochilando, só que a janela era no 3º andar, e quando ele cai lá embaixo, ele já cai morto. E ele não morreu numa festa, ele morreu num culto. E isso me traz muito temor, porque quantas vezes você está ouvindo essa palavra, e uma palavra como essa não te toca, e uma palavra como essa faz o seu orgulho se manifestar e dizer: ah, essa palavra não é para mim não. Cuidado com essa indiferença, cuidado com essa sensação de bom, com essa sensação de super crente, porque Jesus falou que bem-aventurados os pobres de espírito. E sabe quem são os pobres de espírito? São aqueles que reconhecem que de si mesmo eles não têm nada bom, eles são totalmente dependentes e carentes do Senhor. Davi, mesmo sendo um dos homens mais ricos que existiu na terra, ele encerrava alguns salmos dizendo: eu sou pobre e necessitado. E é por isso que hoje o Senhor te trouxe aqui nesse lugar para te dizer: é tempo de você descer do muro, é tempo de você se afastar de lugares, é tempo de você cortar amizades, é tempo de você parar de servir a 2 senhores, é tempo de você decidir servir a Deus em primeiro lugar, fazer uma aliança com o Senhor. Deus não quer espectadores, Deus quer filhos que buscam intimidade com a sua presença. Você não está aqui só para assistir culto, você não está aqui só para observar a movimentação do culto, você está aqui para viver uma aliança com Deus. E sabe outra coisa que me alerta muito, e eu já encerro com isso, e foi algo que eu refleti muito dentro do avião, e que me fez ficar muito indignado com esse tal desse Eutico, foi que ele já estava na janela, ele já estava no lugar errado, ele começou a sentir sono, e o infeliz não fez nada. O infeliz não levantou nem para jogar água na cara, não levantou nem para tentar acordar, ele não fez nada. Deixa eu te dizer, se você está percebendo que você está começando a adormecer espiritualmente, não negligencie isso. Se você está percebendo que você está começando a orar menos, a relativizar o pecado, está começando a faltar cultos e não sentir nada por isso, se você está começando a perceber que a tua vida espiritual está parando de ser prioridade, você está adormecendo. O sono está chegando, e se o sono está chegando, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se matricular no carisma, você precisa fazer um jejum, você precisa andar perto de gente cheia do Espírito Santo, você precisa pedir ajuda. Se você está aqui essa noite, e você entende que essa palavra é um alerta de Deus para a sua vida, o Senhor te diz: desperte. Efésios capítulo 5 versículo 14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tem uma frase que eu amo, que eu sempre uso quando eu vou aconselhar alguém, principalmente os jovens, né, que vem pedir muita oração por tentações. Se eu não me engano, essa frase é do pastor Márcio Valadão, se eu não me engano. Essas frases tão famosas que virou domínio público, mas é uma frase que diz que quem confessa tentação não precisa confessar pecado, que quem pede ajuda enquanto ainda está no processo de queda, pode evitar a queda, pode evitar. É 1000 vezes melhor um noivado interrompido do que um casamento fracassado. É 1000 vezes melhor você dar uma rezinha. Isso eu digo até para nós líderes, porque tem hora, irmão, que a gente está tão cansado, tem hora que a gente está passando por tantas pressões e pesos, que a gente está segurando vários pratos na nossa mão, e algo vai cair e quebrar. É uma tragédia anunciada, e a gente fica empurrando e procrastinando.
e dizendo: vai dar certo, eu vou dar conta. Se você está com sono, se você está cansado, você não vai dar conta. Você precisa parar, e através dessa parada estratégica, buscar o renovo do Espírito Santo. Eu glorifico a Deus que a história de Eutico não termina com tragédia. A história de Eutico termina com milagre, porque mesmo tendo caído, ele caiu perto da igreja. E quando ele caiu, que todo mundo estava desesperado, porque, irmão, a Bíblia não dá detalhes, mas imagina uma pessoa caindo do terceiro andar, se arrebentou lá embaixo, mas a Bíblia diz que Paulo desce correndo. Ele para a pregação por um momento, ele não fez daquele milagre um espetáculo, mas ele desceu cheio da autoridade do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele pegou o corpo do menino morto, e quando o abraçou, o menino voltou à vida. Você está no lugar certo essa noite, você está na igreja certa essa noite. E se você está aqui nesse culto, e essa palavra para te alertar, é para que você possa se posicionar e entender que eu creio que hoje é dia de Deus começar a te despertar do sono. E para alguns, hoje é dia de Deus ressuscitar a vida espiritual de pessoas aqui. Deus não te chamou para ser Eutico. Receba a graça do Espírito Santo, receba a graça de Deus. Se você está na janela, desce dessa janela. Se você está com sono, desperte. Mas se você morreu, hoje Deus vai te ressuscitar aqui nesse lugar. Mas pelo amor de Deus, desça desse muro, se posicione com o Senhor. Não finja que está tudo bem, se não está tudo bem. Pede ajuda, levanta desse lugar de morte e receba livramento do Senhor essa noite. Fica de pé aí onde você está, levanta aí onde você está, coloca a mão no seu coração, e eu quero que você comece a orar por renovo do Espírito, por despertamento do Espírito. Ninguém sai do seu lugar, porque nós queremos orar juntos e declarar renovo sobre você essa noite.